Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta terça-feira. Policial morto em Montenegro recebe homenagens no estado. Causa da morte do estudante gaúcho que morreu na China ainda é desconhecida. Preço da gasolina varia até 50 centavos de um posto para outro na capital. Salários de junho dos servidores do Executivo só devem ser quitados no próximo mês. E mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. A gente começa o Jornal da RDC de hoje falando sobre a morte de mais um policial aqui no estado. Desta vez foi em Montenegro. Essa é a quarta morte em menos de 3 semanas aqui no Rio Grande do Sul. Diversas homenagens foram feitas em todo o estado para o escrivão de Polícia Civil Edler Gomes dos Santos, de 54 anos, morto a tiros em uma ação em Montenegro, no Vale do Caí. O colega de Edler, Alexandre Machado, foi encaminhado ao hospital da região gravemente ferido. Durante o confronto, o criminoso Cláudio Roberto Nardi, de 59 anos, usou uma espingarda calibre 12 e fez 2 disparos, acertando os agentes. Em seguida, Cláudio foi morto pelos policiais. Essa é a quarta morte de policiais em menos de 3 semanas no Rio Grande do Sul e a quinta do ano. Quarta-feira passada, dia 10 de julho, o soldado da Brigada Militar Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior, 26 anos, foi morto com um tiro na cabeça na abordagem na Zona Sul de Porto Alegre. No dia 26 de junho, os policiais militares Rodrigo Seixas e Marcelo Feijó também foram mortos na Zona Leste da capital. E no mês de fevereiro, o policial Rec Lunks, de 34 anos, foi morto em Porto Xavier após uma perseguição aos criminosos que assaltaram uma agência bancária. E a morte de mais um policial é assunto para o comentário de Fernanda Bart. O comentário de Fernanda Bart. Oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Hoje tivemos mais um dia muito triste no combate à segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Mais um policial foi morto em ação, dessa vez em Montenegro. O policial Edler Gomes dos Santos foi atingido por um tiro de espingarda que atravessou uma porta de madeira e, de uma forma muito fatal, atingiu ele embaixo da axila, onde o colete à prova de balas não o protege. A comunidade da segurança pública gaúcha já estava em comoção desde o final de junho com a morte dos 2 agentes da segurança, o Rodrigo da Silva Seixas e o Marcelo Feijó, que foram abatidos no combate ao tráfico no bairro Partenon. Mais uma morte. Gente, foram 41 agentes mortos em 5 anos em ação. Isso sem contar os policiais que são mortos porque estão fardados no ônibus, por exemplo, ou são descobertos à paisana. É preciso que se tenha um enfrentamento muito mais severo em relação a este tipo de crime. Os nossos agentes de segurança deixam as suas famílias todos os dias em casa para nos defender. Eles colocam a vida deles para defender a nossa vida. Então é preciso que a gente tenha, sim, uma revisão de legislação penal no Brasil, uma revisão, uma reforma no judiciário, para que pessoas que cometem esse tipo de crime tenham penas mais severas, que não vão para o semiaberto e que não corram o risco de serem soltas sem nem sequer usar tornozeleira, como a gente sabe que é o caso de muitos dos que estão soltos hoje no Rio Grande do Sul, muitos deles reincidentes no crime. Então aqui, deixar o recado claro, essa é a posição da RDC. É a posição de que chega, a gente não aguenta mais ver os homens que defendem a nossa vida todos os dias na rua serem abatidos como moscas no combate ao crime, no combate ao tráfico de armas, no combate ao tráfico de drogas. Ainda sobre a falta de segurança, daqui a pouco no Cruzando as Conversas,
O Guilherme Macalossi vai receber o coronel Marcos Paulo Beck e nós vamos diretamente para os estúdios do Cruzando as Conversas, onde o Macalossi já está com o seu convidado. Boa noite, Macalossi. Oi, Daniel. Estamos aqui nos estúdios do Cruzando as Conversas. Daqui a pouco nós vamos ter a edição de hoje do programa, mas eu acho que é importante utilizarmos a presença do coronel Marcos Paulo Beck, que está aqui ao meu lado, para falar sobre essa situação lamentável relativa aos números envolvendo mortes de policiais. Coronel, nós já falamos aqui no programa, e não faz muito tempo, sobre medidas que poderiam ser utilizadas para evitar que situações como essa acontecessem. Mas parece que ninguém no comando, ninguém no comando da segurança pública do Estado prestou atenção. O que nós podemos fazer para que novos casos de mortes de policiais não aconteçam nas próximas semanas? Nós temos que tomar medidas rápidas, não podemos tornar comum o que é absolutamente incomum. A morte de policiais que lutam pela defesa da sociedade, pelo tecido social, serem gratuitamente mortos, como hoje com o policial Edler. Até os meus pêsames aos companheiros, aos amigos, à Polícia Civil, que faz um excelente trabalho no Rio Grande do Sul, tá? Ao delegado Marcelo de Montenegro, que eu sei que bem comandou as ações, aos policiais envolvidos. Também nós da Brigada tivemos 3 mortes aqui nos últimos 15 dias. Esse ano já são 5 mortes de policiais, 4 agora recentemente, menos de um mês. E discursos muito bonitos, discursos inflamados, solução nenhuma. Primeiro, nós temos que perguntar para a sociedade, não ver o discurso dos políticos, das autoridades, se a população efetivamente, o senhor, a senhora que estão me ouvindo, tem segurança? Sente segurança? Tem segurança quando seus filhos estão na rua? Confiam nos entes da segurança pública, na justiça? Confiam na justiça? Confiam em todos os órgãos? Não. Nós temos que tomar uma medida imediata. Primeiro, o que eu falo dos efetivos das PMs, vou falar da Polícia Militar. Nós temos o nosso efetivo defasado completamente. Os efetivos são estudados por critérios técnicos científicos, regulados pela ONU. Nós tínhamos lá nos anos 90, com 8 milhões de habitantes, um efetivo de 34 mil homens. Hoje nós temos na atividade policial menos de 9 mil homens. Não adianta dizerem que tem 14, 15, que não tem. Muitos policiais à disposição de autoridades, de políticos, de presídios, na efetiva cuidado, proteção da população, um mínimo. Então nós temos hoje 12, 11 milhões e meio de habitantes, com 1/3 do policial que nós tínhamos em 90. E a situação do crime, todos nós sabemos, aumentou muito. Eu chego a perguntar, meu caro jornalista Macalossi, tenho dito isso aí e realmente merece uma reflexão. Na medida que os governos sucessivos deixaram o efetivo e os meios da Polícia Militar chegar a esses níveis que compromete a segurança pública do cidadão, sim, deixaram, parece que tem uma certa conivência, é duro sim, com o crime organizado. Na medida que a polícia não responde os anseios da população, o crime se organizou e avançou. E agora o crime sabe que pode enfrentar as forças de segurança, que ele tem a guarida das leis, a guarida da interpretação benéfica. Por exemplo, matar policial não agrava em nada, ele vai progredir, se for preso, vai progredir no regime semiaberto. Então, aonde nós estamos, que arremedo nós estamos falando, e o cidadão dia a dia aceita ser enganado por políticos que dizem que estão tomando providência? As polícias, a civil também, estão com defasagem de efetivo, com falta de meios. Muito bem. Beck, eu me solidarizo e tu sabes do posicionamento que eu tenho e a nossa emissora tem com relação à questão da segurança pública e lamenta-se muito o fato de essas mortes estarem se reiterando e com medidas aparvalhadas e muita fraqueza na tomada de iniciativas que possam reverter essa situação. O que nós estamos vendo é a continuidade da mesma desculpa posterior a novos episódios de assassinatos de policiais. A apresentação de índices de violência como se isso fosse resposta adequada para aquilo que deve ser evitado a todo custo. Quando a autoridade é vítima de assassinatos, o que se pode esperar, meu caro telespectador, do cidadão comum? Beck, nós voltamos daqui a pouco aqui no Cruzando as Conversas, voltamos aí para o Daniel.
Muito obrigado, Macalossi. E hoje um menino de 6 anos morreu após ser arrastado por um cavalo na região central do estado. O inquérito ainda está sendo aberto, é isso mesmo, Thaís Castro? Boa noite. Pois é, Daniel, a criança identificada como Caleb Drum, de 6 anos, chegou da escola e foi andar a cavalo com um amigo. O cavalo disparou e arrastou a criança em via pública por mais de 1 quilômetro. O fato aconteceu no município de Vila Nova do Sul, na região central do estado. O cavalo não pertencia à família e ficava no terreno vizinho. A criança foi socorrida, mas infelizmente morreu a caminho do atendimento médico no município de São Gabriel. A polícia irá instaurar inquérito para apurar os fatos. E nesta terça-feira, toda a rede municipal ficará sem aula. A Brigada Militar prendeu 5 pessoas após um roubo a uma joalheria em Ijuí, no noroeste do estado. O assalto aconteceu na cidade de Ajuricaba, a cerca de 30 quilômetros de Ijuí. Houve perseguição e troca de tiros entre polícia e assaltantes. Um policial ficou levemente ferido em uma das pernas com estilhaços de vidro. Os 5 foram presos e com eles foram apreendidas 2 armas, 3 veículos que foram roubados durante a perseguição e todas as joias que haviam sido levadas. Mãe e filho foram presos em Cachoeirinha, na região metropolitana, por furto em agências bancárias. A dupla usava ferramentas de corte para abrir os caixas eletrônicos e roubar o dinheiro. A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Polícia Civil, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva nas cidades de Passo Fundo e Novo Hamburgo, aqui no estado, e Foz do Iguaçu e Santa Helena, no Paraná. Com os presos foram apreendidos 6 fuzis, 2 pistolas, 84 quilos de pasta base da cocaína, 2 veículos, além de R$240 mil em dinheiro. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a Embaixada Brasileira na China estão tratando do translado do corpo do estudante gaúcho que morreu na China. Leonardo Cláudio da Rosa, de 23 anos, era estudante do curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Natural de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, ele fazia um intercâmbio em Pequim desde agosto de 2018. Leonardo morreu numa cidade no sudoeste da China, onde estava a passeio. A causa da morte ainda não foi divulgada. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver. Preço da gasolina na capital pode variar até 50 centavos de um posto para outro. Nós já voltamos. O Procon de Porto Alegre notificou hoje 20 postos de gasolina para que eles expliquem o porquê do aumento do preço da gasolina. O valor pode variar até 50 centavos de um local para outro. Desde a semana passada, o Procon recebeu mais de 100 reclamações de consumidores em razão dos reajustes. Fiscais da Defesa do Consumidor solicitaram as notas fiscais de compra junto às distribuidoras. Os estabelecimentos têm 10 dias para entregar os documentos. O aumento é questionável, uma vez que a Petrobras não determinou nenhum reajuste. Além disso, o preço do combustível chegou a cair nas distribuidoras. Caso haja irregularidade, o Procon pode aplicar multas por abuso do poder e solicitar a investigação junto com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os salários de junho dos servidores do Executivo só devem ser quitados no dia 12 de agosto. Nesta segunda-feira foram quitados os salários dos servidores que recebem até R$4 mil líquidos. Isso contempla 72% do funcionalismo gaúcho. Quem recebe acima dos R$4 mil ganhou R$ 1.500 ontem e deve receber o restante do valor apenas no dia 23 deste mês. Com isso, o Estado conseguiria quitar a folha apenas no dia 12 de agosto, o que seria o maior atraso desde que começou o parcelamento em agosto de 2015.
O novo IPTU de Porto Alegre pode voltar a ser discutido pelos vereadores da capital. A Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre emitiu parecer favorável para a renovação da votação que revisou a planta do Imposto Predial Territorial Urbano. A nova planta foi aprovada em abril por 22 votos a favor e 14 contrários. O pedido de renovação partiu do vereador Adelicel, do PT. Agora vamos à previsão do tempo. As temperaturas devem continuar baixas aqui na capital. Vamos ver como é que fica o clima em algumas regiões do estado para esta quarta-feira. Em Viamão, na região metropolitana, o dia será de sol com algumas nuvens e não chove. Mínima de 5 e máxima de 19 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro do estado, sol durante todo o dia, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Mínima de 5 e máxima de 18 graus. Em Santo Ângelo, no noroeste, tempo ensolarado com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo. Mínima de 5 e máxima de 20 graus. Em Bagé, no sul do estado, o dia será de sol com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Mínima de 3 e máxima de 17 graus. Em Sapucaia do Sul, no Vale dos Sinos, sol com algumas nuvens e não chove. Mínima de 6 e máxima de 19 graus. RDC fica por aqui. A seguir você fica com o Cruzando as Conversas. Nós encerramos o jornal de hoje com imagens do eclipse parcial da Lua que aconteceu hoje aqui em Porto Alegre. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.